Os motores a combustão se tornaram uma parte de nossa rotina diária e hoje fazem parte da maior parte da nossa frota de veículos. Mas a questão é que mesmo os motores a combustão possuem lá suas diferenças, mesmo que seu conceito seja o mesmo. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como funcionam os motores a diesel. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e certa vez eu estava no mecânico fazendo a troca de óleo do meu carro e um cara chegou em uma caminhonete a diesel para fazer a troca das velas e cabos de velas. Mal sabia ele que o carro dele não tinha e nem precisava disso. Os motores a diesel funcionam com os mesmos princípios básicos de um motor de combustão interna, mas fazem o trabalho de maneira diferente. A história do motor diesel realmente começa com a invenção do motor a gasolina. Nikolaus August Otto inventou e patenteou o motor a gasolina em 1876. Sua invenção usou o princípio da combustão de 4 tempos, também conhecido como ciclo Otto, e é a premissa básica para a maioria dos motores dos carros de hoje em dia. No início, o motor a gasolina não era muito eficiente e outros métodos importantes de transporte, como a máquina a vapor, também se saíram mal. Apenas cerca de 10% do combustível usado nesses tipos de motores realmente movia um veículo e o resto do combustível simplesmente produzia calor inútil. Em 1878, Rudolf Diesel criou outro motor com maior eficiência e dedicou grande parte do seu tempo ao desenvolvimento de um motor com maior potência de combustão. Mas foi só 4 anos mais tarde, em 1892, que Rudolf Diesel obteve a patente do que chamamos de motor diesel, e sim, chamamos ele assim por causa do seu sobrenome. Por décadas, os motores a diesel tiveram a reputação de emitirem muita fuligem, sujeira e serem bastante barulhentos. Só que nos dias de hoje, os motores a diesel tornaram-se muito mais limpos, silenciosos e ainda mais eficientes, e com isso estão recuperando algum terreno. Mas qual seria a diferença dos motores diesel para os motores a gasolina? Em teoria, os motores a diesel e os motores a gasolina são bastante semelhantes, pois ambos são motores de combustão interna projetados para converter a energia química disponível no combustível em energia mecânica. Essa energia mecânica é usada para mover os pistões do motor e, a partir daí, segue um caminho até as rodas do veículo. Tanto os motores a diesel quanto os motores a gasolina convertem o combustível em energia por meio de uma série de pequenas explosões ou combustões. Mas a principal diferença entre o diesel e a gasolina é a forma como essas explosões acontecem. Em um motor a gasolina, o combustível é misturado juntamente ao ar, comprimido por pistões e inflamado por faíscas das velas de ignição. Ou seja, as velas, que se parecem com aquelas velas de ligar o fogão a gás, é que são responsáveis por iniciar a explosão no motor. Já o motor a diesel, no entanto, o ar é comprimido primeiro e só depois o combustível é injetado, e não possui vela para fazer a explosão. Isso acontece porque no caso do motor a diesel, quando comprimimos o ar, nós elevamos também a sua temperatura. E quando injetamos o diesel logo em seguida, a própria temperatura do ar que se torna responsável por iniciar a explosão no motor. Ou seja, no motor a diesel, nós substituímos as velas por um injetor de combustível. No final, o motor diesel usa um ciclo de combustão de 4 tempos ou 4 cursos, assim como o motor a gasolina, que são a admissão, a compressão, combustão e exaustão. No curso de admissão, a válvula de admissão abre, deixando o ar entrar enquanto o pistão se move para baixo. Já no curso de compressão, o pistão se move para cima, comprimindo este ar. No curso de combustão, quando o pistão atinge o topo, comprimindo todo o ar, o diesel é injetado no momento certo e automaticamente iniciando uma explosão, forçando o pistão para baixo. E no curso da exaustão, outra válvula se abre enquanto o pistão se move para cima, empurrando os gases da combustão para fora do motor.
Com isso, temos os 4 ciclos do motor. Ou seja, os motores a diesel, ao invés de injetar ar e combustível juntos e iniciar a explosão por uma vela, ele injeta ar primeiro e depois injeta o combustível para causar a explosão. E esse sistema é o que chamamos de injeção direta de combustível. O injetor de combustível em um motor a diesel é seu componente mais complexo e tem sido objeto de muitas experiências. Ele deve ser capaz de suportar as temperaturas e a pressão dentro do cilindro e ainda fornecer o combustível em uma forma de névoa fina. Fazer com que a névoa circule no cilindro para que seja uniformemente distribuída também é um problema. Alguns motores a diesel empregam válvulas de indução especiais, câmaras de pré-combustão ou outros dispositivos para agitar o ar na câmara de combustão para melhorar o processo de ignição e combustão. Podemos até ver alguns motores a diesel que nos mostram um símbolo no painel que nos indicam que só devemos dar partida no carro quando essa luz apagar. Isso porque existe uma resistência elétrica aquecendo o ar. Quando o motor diesel está frio, o processo de compressão pode não elevar o ar a uma temperatura autossuficiente para inflamar o combustível e essa resistência elétrica ajuda a aumentar a temperatura do ar em sua partida. Hoje, a tecnologia de injeção direta avançou o suficiente para que essas resistências não sejam mais necessárias, mas muitos carros ainda possuem elas. Claro, a mecânica não é a única diferença entre os motores a diesel e os motores a gasolina, pois há também a questão do próprio combustível. O combustível à base de petróleo começa como um óleo cru que é encontrado naturalmente na Terra. Quando esse petróleo bruto é processado em refinarias, ele pode ser separado em vários tipos diferentes de combustíveis, como gasolina, combustível de aviação e também o diesel. Se você já comparou o óleo diesel com a gasolina, sabe que eles são diferentes e até mesmo possuem um cheiro diferente. O óleo diesel é mais pesado, possui maior viscosidade, evapora muito mais lentamente do que a gasolina e possui uma densidade de energia bem maior que a gasolina. Em média, um galão, que representa cerca de 3,78 litros de combustível diesel, contém aproximadamente 139.000 BTUs, que significa unidade térmica britânica, enquanto um galão de gasolina contém 124.000 BTUs. Isso, combinado com a eficiência aprimorada, explica por que os motores a diesel obtêm melhor quilometragem do que os motores a gasolina equivalentes. E como precisamos de menos refino para criar o óleo diesel, ele costuma ser mais barato do que a gasolina. E podemos ver o óleo diesel sendo usado para fornecer energia a uma ampla variedade de veículos e operações. Além de abastecer alguns carros e caminhões a diesel, nós também podemos usar ele em barcos, ônibus, trens, guindastes, tratores agrícolas e até mesmo em geradores para hospitais. Já em termos ambientais, o diesel tem algumas vantagens e desvantagens. As vantagens estão que o diesel é mais eficiente, por isso requer menos refinamento. Porém, a desvantagem é que grandes quantidades de compostos de nitrogênio são liberadas da queima de óleo diesel, o que leva a chuva ácida, poluição e más condições de saúde. Muita pesquisa foi feita nessa área e tivemos melhorias recentes no diesel e a criação do biodiesel. Durante a grande crise do petróleo na década de 1970, as montadoras europeias começaram a anunciar motores a diesel para uso comercial como alternativa à gasolina. Só que aqueles que o experimentaram ficaram um pouco desapontados, pois os motores eram muito barulhentos e quando chegavam em casa encontravam seus carros cobertos de fuligem preta, a mesma fuligem responsável pela poluição nas grandes cidades. Desde então, várias melhorias foram feitas no desempenho do motor e na limpeza do combustível. Hoje, a injeção direta do diesel é controlada por computadores que monitoram a combustão do combustível, aumentando a eficiência e reduzindo as emissões. Desde 2012, todos os veículos a diesel no Brasil passaram a ter baixo teor de enxofre, o ULSD, que significa Ultra Low Sulfur Diesel, que é o diesel S10 que conhecemos. Mas por que isso importa?
Os dispositivos que reduzem a poluição e as emissões dos motores a diesel podem ser danificados pelo enxofre. Portanto, ter menos desse elemento significa combustível de queima mais limpa. Os conversores catalíticos modernos para motores a diesel são 90% eficientes, então eles não fedem nem emitem mais nuvens de fumaça preta. Isso é claro se você não tirar os catalisadores do carro, porque aí vai gerar uma nuvem de fumaça preta pelo escapamento. Mas todas essas mudanças podem não ser suficientes. O diesel ainda emite muitas partículas que podem prejudicar o ser humano e o meio ambiente, principalmente em áreas urbanas densas. É por isso que várias cidades, estados e até países decidiram banir os veículos a diesel na próxima década. Você também pode ter ouvido falar sobre o biodiesel, mas será que é o mesmo diesel que conhecemos? O biodiesel é uma alternativa ou aditivo ao combustível diesel que pode ser usado em motores a diesel com pouca ou nenhuma modificação nos próprios motores. A grande diferença é que ele não é feito à base de petróleo. Em vez disso, vem de óleos vegetais ou gorduras animais que foram quimicamente alteradas. E algo interessante é que lá atrás, quando Rudolf Diesel desenvolveu o motor a diesel, ele na verdade considerou originalmente o óleo de semente vegetal como combustível para sua invenção, e não o óleo a diesel à base de petróleo.